mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia, com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero comentar as eleições que acontecem hoje em Israel e o significado disto apontando para o Gog e Magog. Hoje, dia 17 de setembro, acontecem eleições em Israel. Israel é uma democracia parlamentarista. Houve eleições há cerca de 6 meses atrás e foram eleitos aqueles parlamentares, 120 parlamentares são eleitos para formar o Knesset, o parlamento de Israel. E eles negociam entre si, em geral, através de partidos, ao todo são 30 partidos. Eles negociam a formação de um governo. Quem tem maioria tem a prioridade de começar a negociar a formação de um governo. No caso, o Netanyahu não conseguiu, porque a extrema-direita, encabeçada pelo Lieberman, achou de não apoiá-lo e, não conseguindo formar maioria, ele também não deu oportunidade ao segundo colocado, que era o Gantz, o Partido Azul e Branco, é mais ou menos um sucessor dos trabalhistas, é o segundo partido em preferência depois do Likud. O Likud é de direita, o Azul e Branco também é de direita, uma direita moderada e laica. O problema começa aqui, é laico aquele partido, eles não querem mistura com religião. Os religiosos ultra-ortodoxos são em número muito grande, formam uma bancada boa, e o Netanyahu se diz religioso e sempre está ligado a esse partido. Mas acontece que existe uma extrema-direita que está roubando votos do Netanyahu e ninguém sabe o resultado, não pode nem prever o resultado dessas eleições, porque o eleitor em Israel é muito interessante, muito conscientizado, não é obrigado a votar e muda também o voto, porque lá, digamos assim, praticamente todos os partidos são de direita. A esquerda está muito diminuída. Existe a esquerda moderada, a direita moderada, esquerda quase que não existe mais. Existe a direita moderada, a direita mais dura do Netanyahu, que é religiosa, e existe a direita ultradireita rigorosa, que não é religiosa. Eles têm ódio da religião, encabeçada pelo ex-ministro da Defesa, Avigdor Lieberman. E ele, no último sábado, foi ofender os religiosos trabalhando no sábado e comendo carne de porco no sábado, para ofender os religiosos. E ele está apoiado por muita gente. Lieberman, guarde, porque daqui a pouco, amanhã, os resultados já estarão aí e ele vai ter uma votação significativa por parte daquelas pessoas que não querem saber de religião. Eles são de direita, radicais, mas não querem saber de religião. A religião se tornou o ponto principal dessas eleições. Os 3 partidos em disputa, a direita moderada do general Gantz, que também não quer nada com religião, é laica, a direita, extrema-direita radical, que é do Lieberman, que odeia a religião, e o Netanyahu, com o Likud, da direita dele, que tem a seu favor os religiosos junto. O Netanyahu, perdendo espaço, sendo roubado em seus votos pela direita radical, ele fez algumas promessas mais radicais de anexação da Cisjordânia. Ele está prometendo isso há muito tempo. Agora ele ratificou essa promessa.
se ele ganhar, anexar. Claro que vai trazer mais briga ainda com palestinos, árabes, etc., mas ele prometeu para não perder muito voto para o radical Lieberman. O fato é, o resultado dessas eleições vai mostrar uma coisa, que Israel está muito para a direita, isso não é novidade para ninguém, mas o que é incerto é o quanto Israel está a favor da religião. Não é a favor de Deus, nem do cristianismo, é a favor da religião. Interessante. O Netanyahu é apoiado pelo Trump, pelos cristãos no mundo inteiro, mas em Israel a gente vai saber de hoje para amanhã o resultado disto. De qualquer forma, não há divergência nessas eleições com relação a posicionamento político. A votação esmagadora vai ser de direita. Mas o problema principal é o quanto eles vão apoiar a religião, o quanto eles vão querer abrir mão da religião. E isto é um ponto muito importante. O meu palpite pessoal é que o voto antirreligioso vai ser muito forte. E se ganhar, poderem formar um governo antirreligioso, isso vai estar bem de acordo, no meu entender, com o cumprimento da profecia imediatamente. Ou seja, Israel estará fazendo uma opção contra Deus, eles se sentindo muito fortes, muito poderosos, muito ricos e muito desenvolvidos em armas, eles não vão precisar mais de Deus nem da religião. Estão muito ensoberbecidos e, em consequência, vão merecer de Deus uma grande tribulação, que deve começar brevemente. Você entende? Bom, em paralelo, hoje, vamos dizer assim, desde a véspera das eleições, 3 gigantes estão reunidos na Turquia. O presidente Vladimir Putin da Rússia, o presidente Erdogan da Turquia e o presidente Rouhani do Irã. Eles estão reunidos. A Síria vai de carona juntinho. Eles estão tratando de divergências entre eles para se unirem, resolverem o problema da Síria e se preparando também para a reação dos Estados Unidos quanto ao ataque dos drones nas instalações petrolíferas da Arábia Saudita. O Irã mandou aqueles drones. Um drone daqueles anda 150 quilômetros. O Iêmen, a antiga Sabá, onde tinha a rainha de Sabá da Bíblia, é o Iêmen, que está em guerra. A Arábia Saudita apoia o governo e o Irã apoia os revolucionários do Iêmen. Eles assumiram, os revolucionários terroristas muçulmanos assumiram o ataque. Mas de onde eles estão, até as instalações petrolíferas atacadas, dá mais de 150 quilômetros. Aqueles drones não iriam. Portanto, aqueles drones foram lançados do Irã, que tem terras a menos de 150 quilômetros das instalações petrolíferas. O mundo todo sabe disso. A Arábia Saudita denunciou, os Estados Unidos também. Porém, os Estados Unidos estão esperando o resultado das eleições em Israel hoje. Dependendo do resultado das eleições amanhã, os Estados Unidos já podem bombardear o Irã ou coisa parecida. Podem também esperar alguns dias, mas a posição dos Estados Unidos que vai ter alguma. Eles vão fazer alguma coisa nessa retaliação contra o Irã. E já o presidente da Rússia está na expectativa de saber o que os Estados Unidos vão fazer. Por isso estão reunidos hoje esses gigantes, Turquia, Irã e Rússia, para planejarem o que vão fazer com relação a essa situação e principalmente a Síria, onde eles precisam se entender para atacar Israel. Quando eles atacarem Israel, isso pode ser brevemente, daqui a pouquíssimo tempo, é o Gog e Magog, cumprimento de Ezequiel 38 e 39 na Bíblia.
Mas quando a Rússia, junto com Turquia, Síria, Irã e outros países que vão apoiar também, estiverem invadindo Israel, o arrebatamento já terá acontecido. Então, para nós, estamos muito perto e o resultado dessas eleições em Israel vão caracterizar isto. E eu vou ratificar. Se os partidos de direita laicos vencerem, deixando de lado a religião, isso vai caracterizar um eleitorado israelense que não quer saber de religião nem de Deus. Significa que a grande tribulação vai estar iminente, vai estar às portas e eles vão merecer a grande tribulação. Caso Netanyahu vença e consiga formar um governo, isso significa que ainda podemos ter mais alguns anos antes do arrebatamento. Mas a gente vai ver o resultado dessas eleições e os outros fatores em volta que estão demonstrando a quanto tempo nós estamos próximos do arrebatamento e da invasão de Israel pelo Gog e Magog. Isso é para você poder entender as profecias bíblicas em relação ao que está acontecendo, o cumprimento dessas profecias bíblicas. Você ouve a Web Rádio Ramá.